Então, agora também a nossa siembra, baseado lá em Filipenses 4:19, nós vamos ver algo aqui bem tremendo, onde eu creio que essa palavra vai produzir no seu coração aquilo que apraz a Deus. Assim é, e é um momento bem tremendo, e esse momento nós temos que atinar para ele e assim praticá-lo. Filipenses 4:19. Olha o que Paulo traz aqui à igreja de Filipo, que são chamados filipenses. Paulo constituiu essa igreja e trouxe muitas instruções para ela. E é uma igreja a qual o título da carta aos filipenses é alegria. Então era uma igreja muito alegre, muito feliz, porque era uma igreja que obedecia a palavra que Paulo trazia. E Paulo traz algo aqui tremendo, a qual ele diz: meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Então, aqui há uma determinação de Deus. Por que ele determinou aquilo? Eu pude escrever aqui algo tremendo, que aqui vimos que Paulo determina algo por aquilo que fizeram a seu favor. Quando Paulo fala isso é porque esses filipenses da cidade de Filipo havia tido uma ação muito nobre, uma ação muito tremenda a favor de Paulo. Então isso trouxe para Paulo um gozo muito grande. E ao ouvir ele diz: e o meu Deus suprirá cada uma das vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, em Cristo Jesus. Então nós vimos Paulo aqui dando o troco pelaquilo que fizeram a ele. E Paulo, no seu trabalho apostólico, que está baseado lá no versículo 10 ao 15, olha aqui, por que Paulo exaltou aquele povo e fez aquela determinação, aquela confissão a favor deles. Vamos ver a história do que resultou aquela fala de Paulo. Ele diz: ora, muito me regozijo no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo. Então a igreja lá era uma igreja que estava o quê? Atenta à vida do apóstolo. Veja bem, estava atenta. Não era uma igreja que andava desatenta, mas é uma igreja que tinha uma visão daquele que cuidava deles, do qual, na verdade, renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, andáveis lembrados. Você colocou uma tradução totalmente diferente daquela que nós falamos aí, Tiago. É por isso que eu estou me atropelando aqui. Do qual, na verdade, andáveis lembrados, mas vos faltava o quê? Oportunidade. Então Paulo chama a atenção daquela igreja para um ato tremendo que eles cometeram, que um ato de louvor por meio do seu apóstolo, por meio do seu pastor, por meio do ministério que levantou aquela igreja. Então ele diz: olha, vocês fizeram algo tremendo, e eu sabia que vocês iam fazer, só que lhe faltava oportunidade para isso. Ele diz: não digo isso por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro. Ele diz: sei passar falta, e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade.
posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, Paulo via que aqueles abençoados trouxe a semente até ele, e ele louvou pelaquela atitude, e ele diz, olha, e eu sei que vocês não fizeram isso, não é por causa da minha necessidade. Olha que tremendo. Porque ele diz, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto em abundância como em necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Aí no 15 ele diz, também vós sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti de Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e receber, senão vós somente. Então essa igreja é uma igreja madura, é uma igreja que respondia pelos atos daquele apóstolo para com eles, porque trouxe neles o quê? Estabilidade, trouxe segurança, trouxe esperança, porque o que Paulo trazia era algo muito rico, e quando comunicava com o espírito daqueles irmãos, eles regozijavam. Ele até diz no outro versículo, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Então essa vida de graça é uma vida de alegria. Você recebe assim, abençoado? Não é vida de choro, lamentações, queixas, não. Apesar de passarmos pelas nossas tribulações, mas nós temos segurança que essa leve e momentânea tribulação produzirá em nós o quê? Eterno peso de glória, incomparável a qualquer coisa. Então, veja bem, todas as vezes que semeamos, porque aqui a igreja de Filipos semeou para Paulo. E Paulo, ao receber a semeadura, e como ele que trouxe a questão do semear, ele sabia que o Deus a qual ele servia supriria todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. E como aquela igreja vivia em Cristo, porque recebeu de Paulo, Paulo é o que pregava sobre Cristo, ia haver o que? Uma multiplicação. Então, toda vez que semeamos com revelação e que com conhecimento ao ministro pelo trabalho desempenhado, a cobertura traz as recompensas. Quando você semeia com revelação, que tem que ter revelação, abençoado, porque aqui não tem aquela questão de pagar dízimo. Aqui ninguém deve nada a Deus, ninguém, porque Jesus, ele pagou o preço para nós. O escrito de dívida que tínhamos com o Senhor foi o quê? Rasgado. Aqui não existe essa questão. Existe aqui o quê? Uma revelação. Que você é um semeador e que Deus dá semente ao que semeia. Se você semeia, é porque você está recebendo do Senhor. E como nós falamos, aqui não tem ninguém que sonega ao Senhor. Aqui são todos fiéis. Por quê? Deus dá semente ao que semeia. Se você traz a sua semeadura, você receberá o quê? Sem limite essa semeadura. Lógico que toda semente que você lança, espera-se um tempo para colher. Nós temos colhido, estamos vivendo até hoje, e não somos nenhum doutores e médicos e isso e aquilo, e vivemos bem. Porque no nosso trabalho recebemos a nossa recompensa. E ele diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades. Aonde? Em Cristo. Então, em Cristo você está recebendo, eu creio, todo o suprimento da sua necessidade. Então, para a prática, vamos semear para que continuemos colhendo. Vamos ficar de pé, abençoar. E vamos fazer uma confissão. O Ailton, olha, menina, está escrevendo na parede aí. Não? Papai. Diga, eu recebo. Como está escrito
que quando eu semeio, eu colho. E a minha colheita é sem limite, porque estou fazendo em Cristo Jesus, debaixo de um conhecimento e uma revelação. Por isso eu semeio, por isso eu faço o cumprir da tua palavra, para que ela corra e seja glorificada. Venhamos e semeemos em nome do Senhor.